saudar os irmãos em nome de Jesus. Paz do Senhor, e estamos aqui de novo para partilharmos a palavra de Deus. Para o dia de hoje, estamos em Mateus 22, capítulo 22, 23 a 33. Nosso tema é a heresia dos saduceus. A heresia dos saduceus em relação à ressurreição. Vamos ler a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. 26. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. 27. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. 28. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? 29. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? 32. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. 33. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria primeiro caracterizar este grupo de saduceus. Era um partido, né? Um grupo religioso que negava a ressurreição dos mortos, que diziam não haver a ressurreição dos mortos. Mas este ensinamento da ressurreição era a coisa fundamental para o cristianismo, para os ensinamentos que Cristo ia falando aos seus discípulos. Os saduceus declaravam não haver a ressurreição. Portanto, estamos perante um grupo particular, exclusivo, que pega os ensinamentos que estão na palavra de Deus e interpretam a sua maneira. Eu disse, temos aqui o problema da interpretação. O problema de como os saduceus interpretavam a informação, o ensinamento de Jesus acerca da ressurreição. Eles simplesmente não criam. Eles diziam não haver a ressurreição. Não criam na ressurreição. Então, foram ter com o Senhor Jesus e utilizaram-se do livro de Moisés, que está em Deuteronômio 25, versículo 5, não é a 9. Então, serviram-se dessas palavras que estão ali, que é a lei do levirato, que dizia que se 2 irmãos vivem embaixo do mesmo teto e realmente um casar e morrer sem filho, o irmão deve suscitar descendência, deve casar com a viúva, que é a sua cunhada neste caso, e suscitar descendência. Então, por causa da interpretação errada das Escrituras em geral, não é? Eu tenho dito que a palavra de Deus ela tem que ser interpretada pela palavra. E também as pessoas devem olhar para a Bíblia como um livro panorâmica, não partículas da Bíblia, mas olhar toda a Bíblia. A Bíblia, ela de capa a capa, ela é uma concordância profunda. Então, realmente, quem lê a palavra de Deus, se lê um versículo, não entender bem um versículo, procura outros versículos da mesma série, pode estar a explicar a mesma coisa de uma forma mais clara.
Então, realmente, nunca a pessoa tem que criar uma falsa doutrina por não ter entendido bem uma coisa. Os saduceus já negavam a ressurreição. Os saduceus tinham este defeito, enquanto os fariseus já tinham o defeito de serem mais espirituais, quer dizer, acreditavam que tudo é espiritual. Então, os saduceus já tinham alguns problemas, pelo menos na parte da ressurreição. Nós não acreditamos na ressurreição dos mortos. Então, para travar, para impedir que o cristianismo ou Jesus Cristo continue a falar da ressurreição, eles foram pegar um livro de Deuteronômio e colocaram diante de Jesus. Olha, perante esta situação, o que é que diz Jesus? Então, realmente, a primeira intervenção de Jesus aqui no versículo 29 é muito forte. Diz Jesus: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não é? Eles não conheciam outra parte das Escrituras, é a mesma coisa que Jesus estivesse a dizer: vocês estão enganados porque a vossa interpretação em relação a estas coisas está errada. A vossa interpretação. E este é o nosso problema. O problema da interpretação hermenêutica. Nós lemos a Bíblia, mas nós interpretamos a nossa maneira, mas tem uma maneira correta. Eu costumo dizer que a Escritura interpreta a Escritura. A palavra interpreta a palavra. Então, se você interpreta mal a Escritura, até pode ficar mais confuso, até pode ter mais problema do que antes de ler a própria palavra de Deus, a Bíblia. Então, ele diz que não conheciam, estão enganados, porque não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras, quem não conhece as Escrituras, então não conhece logo o poder de Deus. Ou melhor, quem não tem as Escrituras na sua boca, não tem o poder de Deus em sua boca. E é muito perigoso isso. Os saduceus, por causa desse exclusivismo, não é? Em certas matérias, os hereges, eu disse, os hereges são pessoas que pegam em alguma doutrina, trabalham particularmente naquela doutrina, às vezes tiram do seu próprio contexto, trabalham à parte e acabam criando uma doutrina particular. Então, isto é que é perigoso. É isso que se chama ser herege. Hereges não são pessoas que não conhecem a palavra. São pessoas, às vezes, que conhecem a palavra, mas interpretam fora do seu verdadeiro contexto. Então, Jesus trouxe o contexto aqui no versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Esta particularidade espiritual os saduceus não conheciam. Conseguiram desmentir, quer dizer, tinham aquele argumento tirado de Deuteronômio 25, versículo 5, de que a lei do celibato. O irmão morre sem filho, então o outro irmão que vive deve casar com a cunhada para suscitar tanta descendência. Tinham essa lei, então. Por que há esta lei? É como se estivesse a falar para Jesus: por que há esta lei? Como é que tu dizes que há a ressurreição? Se há esta lei, então não há ressurreição logo. Por que não há ressurreição? Por que esta mulher, portanto, seria obrigada a casar com 7 homens? Apesar de os judeus, alguns judeus serem polígamos, eles não acreditavam, não queriam ou não aceitavam que uma mulher casasse com mais de um homem. Apesar de eles serem polígamos, mas não aceitavam isso. Que uma mulher pudesse casar com mais de um homem. Então, realmente, eles colocavam isto para Jesus: olha, mas como é que isto vai ficar para esta mulher que casou com 7 irmãos na ressurreição? Então, esta é a forma como interpretam as coisas, serão no futuro, realmente. Esta interpretação da escatologia. Quer dizer, afinal, na tal ressurreição, nós vamos ressurgir com os nossos sentidos, e eles ignoravam a Escritura. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 que na ressurreição nós receberemos novos corpos. Então eles ignoravam isso. É esta parte da Escritura que estava a dizer Jesus: vocês não conheceis, errais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Que Deus pode fazer com que as pessoas não tenham necessidade de casar. Realmente é o que vai acontecer. Seremos como os anjos. Não? O casamento é para a procriação.
foi instituído para aqui na terra, para a vida aqui na terra. O casamento não foi instituído para a glória. E nós seremos glorificados depois. E como glorificados, nós teremos outros corpos. E esses corpos terão outros desejos diferentes desses que temos agora. Não é? Não teremos desejo de procriar. O próprio Deus criou os anjos. Os anjos são assexuais. Eles não precisam de namorar, casar para reproduzir os anjos. E se nós seremos como os anjos lá na glória, não vamos precisar disso. Então, este mal entendido dos saduceus colocou os saduceus no canto, então, como um grupo herético, porque eles, na verdade, não criam na ressurreição. Então, Jesus explicou esta particularidade quando a ressurreição continua no 31, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse. Também está no livro de Deuteronômio também. Eu sou Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estava Deus aqui a revelar, então Jesus a revelar, que Abraão, Isaac e Jacó, apesar já desse tempo em que Jesus falou, eles já estavam mortos, mas ele disse que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Colocou no presente, eu sou Deus deles. Quer dizer, eles morreram fisicamente, mas eles continuam vivos espiritualmente. Eles nunca morreram. Então eu sou Deus. Ele diz que eu era Deus deles. Ele diz que sou Deus. Está falando para você, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, isto foi a palavra que Deus colocou para aqueles saduceus. Então, Jesus não negou a palavra que eles colocaram, mas explicou a palavra pelo poder de Deus, explicou a palavra, a Escritura, deixou clara a Escritura que isto significa isto. Os hereges, praticamente, eles separam versículos para defender a sua ignorância, na verdade, e esses pequenos versículos são retirados do contexto original, do contexto. Há contexto que está dentro de um texto, mas há um contexto geral também que está em toda a Bíblia. E realmente, quando um contexto está só num texto, verifica depois o contexto geral da Bíblia. Olha a Bíblia como um livro de uma forma panorâmica. Há de entender que aquele versículo que é um quebra-cabeça para ti está esclarecido em outras partes da própria palavra de Deus. Então, erais, como está a dizer aqui Jesus, erais porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Portanto, explicou parte da Escritura no versículo 30, na ressurreição os homens não vão casar, nem se darão em casamento, serão como os anjos. Então, esta é a palavra. E os hereges também, em particular, têm mania de atacar as doutrinas fundamentais. Por exemplo, a ressurreição é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Nós temos que ter a ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios 15, quando explica sobre a ressurreição, diz que, olha, se então não houver ressurreição, é que Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então é em vão nossa fé. Então nós somos mentirosos quando declaramos que haverá ressurreição, então, enquanto Cristo não ressuscitou. Então, somos os piores do que os incrédulos. Somos os piores do que aqueles que não têm esperança. Então, realmente, os saduceus, com o seu ensinamento aqui da heresia contra a ressurreição, estão a atacar, na verdade, uma mensagem fundamental para a cristandade. Nossa esperança está nisso, de que nós ressuscitaremos um dia. Nós veremos Cristo, veremos Davi, veremos Abraão. Estaremos lá como onde está o rico, o Lázaro agora. Não é? Estaremos lá onde está o Davi, todos aqueles que partiram, os santos que partiram para a glória, nós estaremos lá, veremos eles, não têm os corpos fracos como o nosso. Esse corpo nosso vai ser enterrado na morte, porque, na verdade, é sentenciado esse corpo pelo pecado, porque pecamos, destruímos o estado da glória de Deus,
Então morremos uma vez, depois virá o juízo. Depois da morte, este corpo é enterrado e decompõe-se. Mas, se o corpo enterrado decompôs, então nós teremos outro corpo na glória para a glória. Diz, nessa passagem, diz Paulo que existe corpo celestial, assim como são os terrenos, os celestiais também serão a sua maneira, a sua forma. Assim como existe corpos terrestres, existe também corpos celestiais. Está a esclarecer muito bem Paulo nesta passagem de 1 Coríntios 15 acerca destes corpos diferentes. São diferentes. Este corpo vai perecer agora, vai tornar-se pó na nossa morte, mas futuro teremos corpos glorificados. Então, realmente, os saduceus ficaram sem argumento aqui. Louvado seja Deus. Pegaram o argumento de Deuteronômio 25, versículo 5, para negar a ressurreição, mas aquele versículo não defende os fariseus. Aquele versículo simplesmente está a falar da lei do celibato. Mas há tantos outros versículos que falam da ressurreição. Como disse que os saduceus não estavam interessados em ver qualquer escritura que fala da ressurreição, foram pegar exatamente aqui no Pentateuco a passagem que não tem nada a ver com a ressurreição e a mostraram Jesus. Olha, por causa desta palavra, então o que o Senhor está a falar deve não existir, porque se haver ressurreição, então haverá uma total desgraça, haverá uma desordem total, porque aquela mulher praticamente casou com 7 homens, então de que mulher, de quem será? Será que os 7 homens serão maridos daquela mulher? Então estava a observar a ressurreição em corpos naturais, em corpos que têm desejo de casar, em corpos que têm necessidade de procriar, em corpos que têm necessidade de comida, bebida, essas coisas todas. Há muitas pessoas que veem a glória nessa perspectiva, que a glória é uma coisa natural, não haverá pessoas que vestem-se como nós, andar como nós andamos, viver como vivemos. Vivemos essa vida de terra limitada, na verdade. E Jesus já mostrou que não, passamos daí para além, não é? Nós não viveremos como vivem os humanos aqui. Seremos como os anjos, teremos outros corpos lá. Aquele corpo que Jesus teve depois da ressurreição, glorioso, que ele até entrou com portas fechadas, diz: a paz esteja convosco. Ele não tinha limitação, esses corpos não têm limitação como as paredes, como nós temos aqui. Não tinha limitação de ver outra coisa que está além. Aqui com esses olhos nós conseguimos ver o que está aqui perto de nós, mas com aquele corpo teremos olhos também espiritual para ver o que está além. Deus, quando olha para nós aqui na terra, não há barreira aqui para nos ver. Ele consegue ver-nos nos nossos cantos, o que é que estamos a fazer, a dizer, o que é que pensamos, até os nossos pensamentos consegue ele ler, ele entender o que é que estamos a pensar agora, o que é que vamos fazer no passo a seguir. Então, realmente assim nós estaremos. Era isto que os saduceus não podiam crer. Eu estava a dizer que, diferente dos fariseus, quando os fariseus eram espirituais, os saduceus eram mais materialistas. Então, realmente, não podiam acreditar nas coisas espirituais como alguns fariseus acreditavam. Paulo foi um fariseu e ele, espiritualmente, quando se converteu, foi muito forte nas coisas espirituais também. Mas os saduceus tinham esta dificuldade. Eles avaliavam, analisavam as coisas na carne, começavam a imaginar: uau, esta mulher teve 7 homens, como é que será a mulher de quem na ressurreição? Então, logo, a ressurreição não existe. Era um argumento fútil, não é grande coisa isto que eles estavam a pensar, mas era isso que colocavam perante o Mestre. E pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, Jesus Cristo colocou as coisas claras aqui, que olha, é preciso nós pensarmos, idealizarmos que na ressurreição não seremos carnais, materiais, não teremos esse juízo material, não teremos esse corpo material, mas seremos como anjos. Os anjos, se você estudar bem a angiologia, os anjos têm capacidade até de transformar de corpo para corpo. Os anjos podem entrar num lugar onde há barreira e sem obstáculo nenhum. Os anjos podem estar presentes em qualquer lugar. São muito velozes, rápidos. Eles podem estar num lugar enquanto estão a contemplar outras coisas ao mesmo tempo. Nós temos dificuldade. O nosso corpo, esse corpo nos limita, cansa, tem sono, quer comida,
temos que alimentar. Se você não alimenta, o corpo morre. Então, morrer é a separação do corpo com a vida. Tanto o próprio espírito e a alma separam-se. Então, e o corpo separam-se. E na prática, Jesus mostrou que lá não será assim. É uma pena a doutrina dos fariseus, falsa dos fariseus, acerca de assuntos espirituais, porque eles não podem compreender a totalidade daquilo que é a vontade de Deus, pensando como eles pensam. Então, realmente, Jesus foi muito claro que eles eram porque não conhecem a Escritura. Precisamos de conhecer plenamente a Escritura e teremos logo o poder de Deus em nós. Porque a palavra que pregamos é através dessa palavra que nós oramos e expulsamos demônios, mas a palavra que pregamos está escrita. E se nós interpretarmos mal o que está escrito, podemos também liderar mal tudo que nós queremos falar ou dizer acerca da palavra de Deus. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Eu já coloquei aqui nesta mensagem a posição dos hereges. Os hereges são pessoas que cortam a verdade ou acrescentam vários argumentos à verdade. Então, cortam a verdade, como os saduceus aqui cortavam a ressurreição, aumentam muitos itens da verdade, como os fariseus criam em tudo que é espírito, Então, esses aumentavam mais itens à verdade e os saduceus cortavam a verdade, portanto, cortaram a ressurreição e outros assuntos também que eles negavam. Mas aqui a ressurreição é fundamental porque eu disse, é a doutrina do verdadeiro cristianismo. O cristianismo sem a ressurreição está a dizer que a vida que levamos aqui na Terra termina aqui na Terra. Então somos os mais indignos dentre os homens se a nossa fé só depende desta vida só. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, a nossa fé depende do porvir, à ressurreição, seremos também ressurreitos, teremos corpos também glorificados, seremos como anjos. Aqui Jesus acrescenta essa informação, seremos como anjos. Eu tenho falado às pessoas da escola, quando nós falamos da glória, você não tem que pensar que estamos a falar de coisas passageiras que terminam aqui. Estamos a falar de coisas profundas, eternas. É por isso que temos esperança em Deus. Temos esperança em Deus. Temos esperança em Cristo. Que nós seremos glorificados, vamos ressuscitar e receberemos outros corpos. Seremos mais fortes do que agora. Agora, essa coisa de fazer filhos, casar, fazer filhos, foi uma ordem dada para a terra. Multiplicar aqui na terra, encher a terra. Foi dada para a terra. Lá na glória, a vida que vem depois desta não terá necessidade de procriarmos. Nós veremos para sempre. Imagina se não tivéssemos essa ordem de procriar. Com as guerras, as pessoas morrem. Então nós íamos ser reduzidos a nada. E não teríamos capacidade de gerirmos este mundo. Seríamos poucos. Mas agora o mundo por vir não haverá guerras. Não teremos necessidade de guerra. Então quer dizer que ninguém morrerá. Não há necessidade de ninguém morrer. Então aquele número que existir vai ser aquele número que viverá para sempre. E esse número está a ser selecionado agora, através da pregação da palavra de Deus. Aqueles que aceitam Cristo viverão para sempre. Aqueles que negam Cristo morrerão para sempre. Então, tudo está a ser decidido aqui, agora, através da fé na palavra viva de Deus. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor. Amém.